Muito bem, queremos conversar a respeito da igreja e o reino de Deus. Qual a relação que há? A igreja já é o reino de Deus? A igreja faz parte do reino de Deus? Como nós podemos separar a igreja e o reino de Deus? Como é isto? Nós vamos perceber que o reino de Deus é tão amplo, é tão grande, é tão maravilhoso. Se chamamos a igreja de os súditos do reino, se chamamos a igreja de o corpo de Cristo, nós vamos ver que o reino de Deus, a igreja faz parte deste reino, faz parte integrante deste reino. Porque a igreja vai começar ali no Novo Testamento, vai começar ali em Cristo e o reino já abrange bem antes deste período. Então nós queremos ver dentro deste contexto do reino de Deus, este reino que veio à terra na pessoa do seu rei, na pessoa do Senhor Jesus. Queremos ver como que a Bíblia nos fala sobre a igreja dentro deste reino de Deus, dentro deste domínio maravilhoso do Senhor sobre a terra. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, composta pelos remidos por seu sangue, cujos nomes estão escritos no livro da vida, faz parte do reino de Deus como súdita de seu rei Jesus. Então nós vamos ver que a igreja ela faz parte do reino de Deus. Ela é parte integrante. Nós vamos ver que ao final todo o reino de Deus, mesmo aqueles que viveram antes de Cristo, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, Jonas, Zacarias, nós vamos ver que todos estes profetas, todos estes homens de Deus, Moisés, Elias, estes homens que foram colunas, estes homens que escreveram a história do povo de Israel no Antigo Testamento, eles são parte integrante do reino de Deus e nós os temos, quando nós lemos as Escrituras, nós nos sentimos parte do povo. Exatamente como o apóstolo Paulo nos diz que o cristão, o crente em Jesus, ele é descendente de Abraão pela fé. Deus mostra para Abraão duas descendências. O Senhor diz, Abraão contempla a areia que está na praia do mar. Conta os grãos de areia se você puder, será assim a sua descendência. Depois o Senhor diz, Abraão, sai fora da tua tenda e contempla as estrelas nos céus, será assim a tua descendência. Abraão podia olhar para baixo e podia olhar para cima. Tanto eram incontáveis os grãos de areia, quanto incontáveis as estrelas nos céus. São milhares, milhões de nebulosas. O universo está em expansão. O homem não sabe, não tem condição de, apesar de tantos instrumentos da tecnologia tão avançada, nós não temos condição de contar sequer as estrelas que estão aí nos céus. Não conseguimos contar as estrelas, não conseguimos contar os grãos de areia. E o Senhor estava trazendo para Abraão uma realidade. Duas descendências, a descendência terrena, a descendência dos judeus, a descendência de um povo e uma descendência celestial, as estrelas. O Senhor compara o seu povo, tanto lá em Daniel quanto no Novo Testamento, com as estrelas. Daniel diz que aqueles que conduzirem muitos à justiça, e a nossa justiça é Cristo, eles serão como as estrelas nos céus, brilharão sempre e eternamente. Todos os que conduzem os outros à justiça. O que estamos fazendo aqui na Rede Super é exatamente levando a mensagem. O que nós fazemos desde que fazemos parte do reino de Deus, desde que entramos para este reino, é levar outros a conhecerem o caminho, a conhecerem a verdade, a vida, que é Jesus, e fazerem parte do reino. É levar outros a conhecerem a luz de Deus e também a serem sal da terra e luz do mundo. Então, a igreja, ela está intimamente envolvida com o próprio Antigo Testamento, com o reino de Deus. Nós vemos que acaba se tornando uma coisa só. Somos um em Cristo. A igreja. Nós vamos ver que Jesus, ele nos mostra em várias parábolas que aqui na terra não é possível distinguir os verdadeiros filhos do reino, mas naquele dia glorioso,
o dia do arrebatamento da igreja, isto acontecerá. Haverá um dia em que não somente os cristãos, os crentes, aqueles que começaram a fazer parte da igreja desde 2000 anos atrás, mas todos os salvos, todos, e diretamente ou indiretamente, todos os que são salvos foram salvos pelo sacrifício de Jesus ali na cruz em nosso lugar. Mesmo aqueles que viveram pela fé no Velho Testamento, como Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Daniel, Moisés, Elias, que sacrificaram prefigurando o Cordeiro de Deus, sacrificaram adorando ao Senhor, sacrificaram animais em holocausto, em oferta pelo seu pecado. Eles o fizeram pela fé em Jesus, pela fé no Senhor, que haveria de enviar o Cordeiro de Deus para trazer o perdão e a salvação para todo mundo. Nós vemos então que todos estão em Cristo como um só. Mas nas parábolas de Jesus, ele nos mostra que nós não conseguimos ver os filhos de Deus com estes olhos naturais. Talvez muitas pessoas que você diga, esse aqui está no céu e vai ganhar um galardão tremendamente grande. Não podemos afirmar. E talvez pessoas que você diga, esse ali não vai ser salvo. Não podemos afirmar. Porque Jesus nos mostra nas parábolas o reino dos céus sendo tão claro aos olhos de Deus. Mas nós, como homens, nós vamos ver que há aqui na terra muita mistura de salvos e não salvos. Vamos ver então algumas parábolas que falam do reino de Deus. Em Mateus 13:33 está escrito: Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ela se espalhe por toda a massa. Jesus comparou o reino aqui com aquela massa de farinha. A mulher pega uma medida de fermento e coloca na massa, para levedar toda a massa. Nós sabemos que a massa levedada, ela cresce. Mas aquele crescimento foi provocado pelo fermento, não pela multiplicação do próprio trigo. Muitas vezes podemos olhar o reino dos céus como esse crescimento que é tão rápido. Hoje nós estamos vendo coisas maravilhosas acontecendo no mundo diante dos nossos olhos. Como o ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor, nós temos orado incessantemente, 24 horas. E nós temos orado pela unidade do corpo de Cristo, temos orado por avivamento, temos orado pela evangelização mundial, temos buscado o Senhor, temos visto nos nossos dias um grande crescimento do islamismo, sim, mas ali dentro do islamismo estamos vendo o cristianismo crescendo, sem ninguém pregar. O próprio Jesus aparece em sonhos e visões aos muçulmanos e diz: eu sou Jesus. São dezenas, centenas, já milhares nos nossos dias, no Oriente Médio, no Irã, no Iraque, no Egito, em países totalmente fechados. Nós estamos vendo o crescimento do cristianismo como resposta das nossas orações, como Deus trazendo este crescimento tão grande. Mas não apenas essa parábola quer nos dizer a respeito do crescimento do reino, mas está nos falando também de um fermento. Esse fermento, e fermento na Bíblia vai ter o significado de impureza. Impureza. O Senhor Jesus não nos deixou enganados de que no meio da igreja iria entrar impureza. Impureza, mundanismo, o pecado, coisas erradas que ofendem a santidade de Deus e que entristecem o Senhor. Jesus disse que haveria escândalos no meio do seu povo. Mas ele diz, ai daquele por meio do qual vier escândalos. Ai daquele. Ele disse, o Filho do Homem está sendo traído, mas ai dele, ai dele. Quem faz um escândalo era melhor que fosse amarrado uma corda no seu pescoço e numa
grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Era melhor do que escândalo, do que escandalizar o povo de Deus, escandalizar as pessoas com o nome do Senhor. Jesus não nos deixou enganados. Ele mostra, através destas parábolas sobre o reino, que haverá mistura. Enquanto estamos aqui na terra, o inimigo infiltra. Sabemos que há pessoas infiltradas na igreja e podem estar até pregando, e podem estar até na liderança, e podem estar na mídia, e podem estar escrevendo livros, que são pessoas que não têm nada a ver com o reino de Deus, mas estão infiltradas, levedando, trazendo um fermento para a massa. Mas o verdadeiro trigo do Senhor é o trigo que o Senhor conhece, é o trigo que Ele conhece. E nós vamos ver isto nas parábolas de Jesus. Em Mateus 13, 47 a 50, Ele nos diz: o reino dos céus é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que estão bons são colocados dentro dos cestos, e os que estão ruins são jogados fora. Assim será no fim dos tempos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E jogarão os maus na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor está falando aqui que o reino dos céus é semelhante aos pescadores que pescam. A rede é lançada ao mar e ela não faz uma seleção dos peixes. Vem tudo, vem todo tipo. E esse todo tipo significa o seguinte, que quando as pessoas ouvem o chamado do Senhor, existem aqueles que são tão pecadores, existem aqueles que fizeram coisas tão erradas, mas houve arrependimento, houve um novo nascimento e pecadores terríveis foram transformados em santos e santas de Deus, totalmente regenerados. O velho homem foi morto, assim como tantos exemplos na palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo, que era um perseguidor do evangelho, era um homem duro, era um homem rígido, era um homem colérico, era um homem mau. E Paulo foi transformado num santo, num homem cheio de amor, cheio de bondade, um homem que passou a sofrer pelo nome de Cristo. Antes, ele levava sofrimento aos que criam em Cristo. E agora, Paulo começa a sofrer açoites, escárnio, prisões e tantas perseguições. E até mesmo enfrenta a morte, o martírio por causa do nome do Senhor e pelo reino de Deus. Ele foi um peixe bom, um peixe que foi transformado pelo poder de Deus. Mas a palavra de Deus, através de Jesus, nos mostra que na igreja tem peixe bom e peixe ruim. Muitas vezes a pessoa vem para a igreja e se converte naquela alegria, ela vem naquela euforia, naquele fogo e pensa que todo mundo é bom, que todo mundo que está ali é salvo, que todo mundo ali é perfeito. E ela começa a ter decepções com um, decepções com o outro, começa a enxergar os erros no líder, os erros em alguém que está na liderança de algum ministério, e às vezes ela se decepciona, e às vezes ela abandona este caminho. Por isso a palavra de Deus nos diz, e Paulo fala, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo assim, olhem o que eu estou fazendo, eu estou olhando para Cristo. Imitem-me naquilo que eu estou fazendo. Ele está dizendo, olhem para Cristo. Sejamos imitadores do Senhor, como filhos amados, diz Efésios 5, versículo 1 e 2. Sejamos imitadores de Deus. Nós temos de olhar para o Senhor. Lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, a palavra diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O qual, diz o texto, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nós devemos suportar todas as coisas, contemplando a alegria que nos está proposta, contemplando o banquete que nos aguarda, contemplando o galardão que nos aguarda, contemplando a vida eterna, eterna,
que nos aguarda em glória e alegria na presença do Senhor. Nós não temos de olhar aqui para a terra, não temos de olhar para as pessoas, não temos de olhar para as faltas. Jesus, ele não nos deixou enganados. Jesus, ele nos disse exatamente isto. Olhem, aqui tem mistura. Aqui tem joio no meio do trigo, aqui tem peixes bons e peixes ruins. Tem pessoas que estão na igreja e foram enviadas pelo diabo para exatamente tirar os outros do caminho. Jesus tinha 12 discípulos e no meio dos 12 tinha um que ele diz, um de vós é diabo. Era Judas. Judas que ele estava não com o mesmo intuito, não com a mesma garra de buscar a glória do Senhor e de obedecer. Não com o mesmo pensamento de Jesus ser o Senhor. Mas Judas estava ali querendo ver uma revolução, querendo ver o reino, querendo ver as coisas acontecerem da maneira humana, um caminho do lado humano. E o Senhor disse, um de vós é diabo. Se entre um grupo tão restrito de 12, escolhidos a dedo pelo Senhor, havia um que não fazia parte, imagina nós, na igreja hoje. E a igreja que veio surgindo e veio caminhando, é da igreja que tem saído as heresias, é da igreja que tem saído as seitas, é da igreja que tem saído os falsos ensinos. E o apóstolo João nos diz, eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Peixes ruins, eles estão aí. Então é preciso entender que no reino de Deus aqui na terra, nós não temos capacidade de enxergar quem são os filhos de Deus e os que não são. Nós só podemos afirmar com relação ao nosso testemunho. Eu tenho certeza de que sou filha de Deus, de que o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu entreguei minha vida ao Senhor e o Espírito Santo que habita em mim dá testemunho de que o Senhor habita em mim. Ele dá esse testemunho. Então, nós só podemos falar a respeito de nós mesmos, mas cada um dará conta de si a Deus. Mas algo tão importante que vem nesse conceito, nesse entendimento do reino de Deus, é algo que é a base do reino, é algo que é a base da felicidade do ser humano ou de uma vida eterna de paz e de alegria. E este conceito Jesus veio nos trazer. Este conceito é o perdão. Nós vamos ver o relacionamento do reino de Deus e o perdão. O reino de Deus e o perdão. O conceito do perdão é fundamental na existência da igreja. É pilar no reino de Deus. Não existe uma religião sequer, nenhuma seita, nenhuma religião dos homens que resolva o problema do pecado. A reencarnação é um engodo mentiroso. Mentiroso. A palavra de Deus nos diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Cada pessoa vai prestar contas a Deus. Não é uma pessoa que foi fulano, foi Cleópatra, foi não sei mais quem no passado. Cada um de nós é único. Assim como a minha digital é única, eu sou uma pessoa criada por Deus. Tive um momento quando eu nasci, teve um momento quando eu entreguei minha vida ao Senhor, a minha vida, cada dia. E eu vou estar diante do Senhor e prestar contas a Ele da minha vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Aqueles que estão em Cristo, nós estamos em Cristo e recebemos de Cristo o perdão para os nossos pecados. Foram cobertos. No dia que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, os meus pecados foram zerados, foram apagados. É como se você tivesse aqui no seu computador vários arquivos que você não quer mais. Aquilo ali é sujo, é nojento, é feio, é ultrapassado e você então vai deletar. E a partir do momento que foram deletados, nunca mais você os acha. Foram deletados. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o nosso passado é deletado. Deletado na terra, deletado nos céus. No livro da história da minha vida,
A partir do momento que a gente recebe Jesus, os nossos pecados são zerados. Zerados. É uma nova vida. É uma nova página. E nessa nova vida, se pecarmos, se errarmos, se cairmos na tentação, nós clamamos ao Senhor. Nós confessamos o nosso pecado e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos dar o perdão através do sangue de Jesus. Então o perdão, ele está só dentro do cristianismo, porque Jesus pagou o preço das nossas culpas. Não existe uma religião que haja solução para o pecado. As religiões orientais, o Seixinoye, as meditações, querem dizer, pecado não existe. Você pode chamar adultério, assassinato, homicídios, pode chamar do que quiser, mas continuarão sendo pecado, pecado, pecado. E pecado significa errar o alvo. Errar o alvo, não acertar o que Deus planejou para nós. É pecado. E o pecado, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, Jesus teve de morrer em nosso lugar. Ele teve de pagar o preço das nossas culpas. E o perdão só Jesus oferece. Só há no cristianismo. Vamos ver então algumas parábolas. A parábola dos dois devedores está em Mateus 18, 23 a 35. A Bíblia nos fala daqueles dois devedores. Jesus, quando foi convidado para um banquete na casa de Simão, o leproso, e entrou uma mulher pecadora, uma mulher que tinha fama de ser prostituta, e aquela mulher entrou e ela derramou um perfume aos pés de Jesus, e ela chorava, chorava, e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela beijava os pés do Senhor e ela chorava. Por que ela fazia isso? Gratidão. Gratidão porque Jesus não olhou para ela condenando, apontando o dedo, mas ofereceu a sua mão para restaurá-la, para perdoá-la e para lhe dar uma chance de uma vida nova. E aquele fariseu que recebera Jesus em sua casa ficou olhando aquela situação e pensando, ai, 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 se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não ia deixá-la tocar nele. Ela é suja, ela é pecadora. Mas Jesus já sabia que o problema da sujeira já tinha sido resolvido no coração dela. Agora havia gratidão por uma nova vida, uma nova oportunidade, porque ela já ouvira do Senhor, vai e não peques mais. Então ela chorava e Jesus disse para Simão, Simão, 2 homens deviam a alguém. Um devia 50 denários, o outro 10.000 denários. E o credor perdoou a ambos. Quem que você acha que vai amar mais aquele que o perdoou? O que devia 50 denários ou o que devia 10.000 talentos? E ele disse, é o que devia mais. E Jesus disse para ele, olha, essa mulher, ela entrou aqui, desde que ela entrou, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. E você não me deu água para lavar os meus pés. E você não me deu ósculo, você não me saudou com um beijo. E ela não cansa de me beijar os pés. Olha, você ama menos do que ela. Ela pecou muito e ela ama muito. Quando nós compreendemos o tamanho do nosso pecado, não importa se a nossa vida foi tão justinha ou se foi tão terrível. Importa que os nossos pecados estão perdoados em Jesus. E Jesus contou para eles aquela parábola daquele homem que devia ao rei. O rei foi ajustar contas e ele olhou lá e falou, vai chamando essas pessoas que estão me devendo. E veio um homem que devia para aquele rei 10.000 talentos, uma fortuna, bilhões e bilhões de dólares, podemos dizer. Muito dinheiro. Ele não iria conseguir pagar nem trabalhando 100 anos, sem tirar um tostão para ele.
E o rei disse, olha, tudo bem, pegue esse homem, a mulher, os filhos, os bens, vende tudo e põe na prisão, até ele pagar essa dívida com o trabalho dele. Não vai pagar, mas vamos tirar um pouquinho do prejuízo. E aquele homem ajoelhou e disse, oh rei, sê propício para comigo, tem paciência e eu vou te pagar. É claro que ele não ia pagar. E o rei olhou e disse, olha, sabe de uma coisa? Você está perdoado. Pode ir embora, você está perdoado. E aquele homem saiu da presença do rei. E ele estava na cabeça dele, eu tenho de pagar, eu tenho de pagar, eu tenho de pagar. Então ele foi na primeira pessoa que o devia, e devia uma ninharia, devia um dia de trabalho, 2 dias de trabalho, e enquanto ele devia 100 anos de trabalho. E ele sufocou aquele moço, me paga, me paga, me paga, eu tenho de juntar as moedinhas para pagar o que eu estou devendo. E aquele homem disse para ele a mesma coisa, tem piedade, sê propício, olha, tem paciência, eu vou te pagar. E ele disse, não vou ter paciência, coisa nenhuma, e pôs o moço na cadeia para ele pagar o que devia com o trabalho. E aquela notícia chegou para o rei. E o rei ficou muito chateado, mandou chamá-lo e disse para ele o que está aqui em Mateus 18, 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ele disse, olha, eu te perdoei a sua dívida era tão grande, por que você não teve compaixão? Eu te perdoei. O perdão do Senhor é para nós passarmos para frente. É como águas que vêm e jorram. Por isso a vida eterna é como uma fonte de água que jorra através de nós para os outros que estão ao nosso redor. Aquilo que recebemos do Senhor nós damos, o que recebemos passamos para frente. Isto é o reino de Deus. De graça recebeste, de graça dai. Receber perdão, liberar perdão. O Senhor disse, você deveria ter igualmente perdoado ao seu conservo. E Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meu Deus, Jesus nos ensina a perdoar no mesmo nível que nós estamos perdoando. Nós damos a medida de perdão para Deus. Se você não é uma pessoa que perdoa, você não pode ser perdoado. Se você não é uma pessoa que ama, você não pode receber essas cachoeiras, esse poder, estas fontes que fluem de amor. É preciso receber e liberar e dar. O perdão é fundamento no reino de Deus. Vamos ver então alguns obstáculos que impedem a entrada no reino dos céus. Anote esses obstáculos. O primeiro, amor às riquezas. Mateus 19, 23 a 24. Segundo, cometer escândalos. Marcos 9, 42 a 48. Terceiro, retroceder na jornada cristã. O reino dos céus está aí, a porta está aberta, mas não entrarão aqueles que têm amor às riquezas. As riquezas aí estão, elas são lícitas, mas se a pessoa ama a riqueza, ama o dinheiro, não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6 sobre as pessoas que estão buscando a riqueza e elas entram em condenação na sua própria vida. Elas entram num caminho, um caminho terrível, um caminho que as sufoca e prende. O amor à riqueza impede de entrar no reino dos céus, impede de ter alegria. A pessoa que ama as riquezas é avarenta e a avareza é uma forma de idolatria. Mateus 19, 23, 24, ali está escrito, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus.
E digo ainda que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Hoje nós temos um conceito aí que a pessoa, que o crente, que todo mundo tem de ser rico, 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 e vem a ideia de que Deus está distribuindo riqueza. A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual, é ricos de Deus, ricos da graça, ricos do amor, ricos dos dons, rico das riquezas. Jesus disse: ajuntai tesouros, não na terra, onde os ladrões roubam, onde a traça consome, mas ajuntai tesouros no céu, onde ninguém pode roubar os seus tesouros, onde ninguém vai roubar, onde a traça não corrói. Nós temos de tirar essa ideia humanista da teologia da prosperidade da igreja, que Deus seja o centro. É o Senhor que é glorificado, não é o homem que tem de ser divinizado, o homem que tem de ser... Não. O Senhor diz, olha, quão difícil, quão difícil. Os discípulos chegaram a dizer, Senhor, então é impossível alguém ser salvo, porque na mentalidade judaica eles criam que a pessoa só de ser rica já era abençoada. Não é assim que muita gente está pensando hoje. Que se eu tenho saúde, que se eu tenho a minha família muito bonita, se eu tenho dinheiro, se eu tenho um carrão, se eu tenho um bom emprego, eu sou abençoado. Mas se eu estou doente, mas se eu estou em provação, mas se eu estou a pé, mas se eu estou enfrentando lutas, eu não sou abençoado. Isso é uma mentira do diabo, porque a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é a presença dele em nós, através de nós. E o Senhor está dizendo a respeito do amor ao dinheiro, é um impedimento para entrar no reino. Outro impedimento para entrar no reino são os escândalos. E os escândalos estão aí diante de nós, na mídia, diante de nós, não tem jeito de esconder, de tapar o sol com a peneira. Em Marcos 9, 43, 44 está escrito, se uma das suas mãos te faz pecar, corta fora. Pois é melhor entrar na vida eterna aleijado do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, onde os vermes que te devoram nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Escândalo. O Senhor está dizendo, olha, se a mão te faz tropeçar, corta. Se o teu olho te faz tropeçar, você vê o que não deve, você faz o que não deve, você vai onde não deve, é preferível você renunciar a alguma coisa. Houve um tempo até que as pessoas chegavam a fazer isto fisicamente. Chegavam a se mutilar para não errar. Mas aqui a mensagem do Senhor não é que eu deva fazer, cortar a minha mão fisicamente, mas é renunciar ao pecado. É evitar aquele caminho, não olhar, não buscar, ter uma vida de santidade para evitar o escândalo. Porque o Senhor diz aqui, para que não vá todo o corpo para o inferno. O escândalo, ele vai trazer uma consequência tão terrível. E se eu estou sendo, ou se alguma coisa está levando escândalo, eu devo então renunciar. Paulo diz que se o meu modo de vestir, o meu modo de comer escandaliza meu irmão, por amor ao meu irmão eu devo refrear. Eu devo refrear por amor ao meu irmão. Por amor ao meu irmão. E outra coisa que impede de entrar no reino dos céus é retroceder. O verdadeiro discípulo nunca retrocede. Lucas 9:62 está escrito, e Jesus lhe disse, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Jesus disse, quem retrocede? Se o justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Olhar para trás, retroceder, é um impedimento para entrar no reino dos céus. O Senhor te chamou para avançar, para ir à frente, para romper. Nós fomos chamados para olhar para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé.
Eu não vou olhar para as pessoas que estão ao meu lado, à direita e à esquerda. Esse está fazendo isso, aquele está fazendo isso. Tem gente que não vai à igreja porque diz, tem muito pecado. O Senhor não mandou olhar pecado e falhas. Ele nos mandou olhar para Jesus e colocar a mão no arado, trabalhar na obra, romper, arar a terra, semear o campo, regar a semente. Há muito que fazer na obra do Senhor. E eu tenho de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. E nós devemos agora pedir a vinda do reino em oração. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós temos de orar para que o reino de Deus venha. Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Pai que o seu reino venha. O seu reino na vida das pessoas, o seu reino na igreja, o seu reino na terra, o seu reino em todo o mundo. Este reino de amor, este reino de paz, este reino de perdão. Mateus 6,10 está escrita a oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus está implícito no reino, que a vontade de Deus seja feita, que haja amor, que haja santidade, que haja a graça do Senhor. Venha o teu reino. O reino de Deus já veio? Sim, ele veio na pessoa de Jesus. O reino de Deus já está amplamente, ele está totalmente consumado entre nós? Não. É o conceito que vamos ver do reino de Deus já, mas não agora. Esse conceito é necessário entendermos já. O reino de Deus já veio em Jesus. Todos que creem nele, todos que o recebem, podem entrar neste reino. Entram pela porta estreita, entram no caminho estreito, seguem Jesus, fazem a sua vontade, já estão no reino, já fazem parte. Mas o reino de Deus não é só o que temos aqui e agora. O reino de Deus é muito mais o que nos aguarda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que está preparado é muito grande. Por exemplo, hoje eu já estou no reino, mas eu ainda enfrento lutas. Ainda há tentação, o diabo me tenta você, quer nos fazer cair, nos fazer pecar. E eu não estou livre da tentação, eu não estou livre de enfermidades, eu não estou livre das intempéries, eu não estou livre das tempestades, das águas que vêm e combatem contra a minha casa, contra a minha fé. Então, um dia ficaremos livres disso tudo. Um dia, que não está tão longe, nós veremos o reino de Deus plenamente consumado, veremos o Senhor face a face, seremos transformados gloriosamente na própria imagem do Senhor. Jesus disse que o reino de Deus é interior, está dentro de nós, não é deste mundo, seus padrões são muito mais elevados, tem promessas de galardão e de reinarmos com Cristo. Nós já reinamos em vida, mas não é ainda o reino pleno do Senhor. Já, mas não ainda, não agora. Há muito que nos aguarda. Primeiro, o reino de Deus é interior. O reino de Deus está dentro de nós, na pessoa do seu Rei. Jesus nos deu o seu Espírito Santo e ele disse aos discípulos: não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o meu Espírito Santo. Ele vai ensinar vocês. Ele vai fazer vocês lembrarem. Ele vai dar revelação. Ele vai dar palavra. Ele vai abrir o seu entendimento para compreender tudo a minha vontade, a vontade do Pai. Ele é luz. E Ele vai trazer luz na minha palavra, entendimento de todas as coisas. O reino de Deus está dentro de nós. Vamos ver também que o reino de Deus não segue os padrões dos homens, mas é vindo dos céus. O reino, ele não brota daqui da terra, não vem daqui para subir, como muitas pessoas querem alcançar o reino por boas obras, por penitência. Não,
O reino veio dos céus, na pessoa de Jesus. João 18:36 diz: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes dos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Esta foi a resposta de Jesus para Pilatos. Quando Pilatos disse, você não vê as acusações, você não fala nada, você é o rei dos judeus. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O Senhor não vem competir com este mundo. O reino dele é do Pai. Aquele que recebe Jesus, recebe a vida que vem de Deus. Então os padrões deste mundo não são os padrões do reino. O seu namoro, seu casamento, seu relacionamento conjugal, o seu modo de criar os filhos não é de acordo com o mundo, com os padrões do mundo, mas de acordo com a palavra de Deus. Porque o reino não é deste mundo. Os súditos do reino de Deus e o seu padrão de vida. Nós vamos ver que quem é súdito do reino do Senhor tem um outro padrão. E esse padrão é mais elevado. Quando você vive de acordo com o padrão do mundo, tudo bem. Se você viver abaixo do padrão, você é punido. Você vai para a cadeia. Quem rouba, quem mata, quem faz essas coisas, ele é punido. Mas se você viver acima do padrão, você é perseguido. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. As pessoas que querem viver de uma maneira santa, eles dizem, oh, você é um alienado, oh, esse jeito de vestir, que tem, todo mundo faz. Puxa, ser virgem para o casamento? Não, isso é quadradíssimo, isso é coisa do passado, isso é caretice. E você vai ser perseguido, porque você só joga pedras numa árvore que tem frutos. Ninguém atira pedra numa árvore sem frutos. E então, o padrão do reino é acima deste padrão. Em Mateus 5:20 está escrito, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O padrão do reino está acima. Desfrutar do reino é desfrutar da paz, da alegria, da presença do Senhor. Não é uma ideia legalista, oh, eu sou santo e o resto, oh. Não. Quem está no reino tem um coração de compaixão, de perdão, de amor, caminha a segunda milha, sabe perdoar, sabe amar, sabe ter compaixão. O padrão do reino está acima. Vamos ver um pouquinho da atuação do reino de Deus aqui na terra. Como que o reino de Deus está agindo? Ele age transformando os corações, age transformando. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando em nós, ele muda o coração. Ele tira essa natureza carnal, pervertida. O Senhor enxerta em nós a natureza divina. Há então um novo desejo. Desejo pelas coisas de Deus, desejo de santidade, desejo da palavra, desejo da comunhão com o Senhor. Vamos ver que o significado do reino de Deus para nós, enquanto estivermos aqui na terra, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses três itens maravilhosos definem o reino: justiça, paz e alegria. A pessoa que não desfruta disso aqui, ela não sabe o que é o reino de Deus. Romanos 14:17 está escrito, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é legalismo, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não bebo isso, eu não bebo aquilo. Nós sabemos, como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tem muita gente que diz, na Bíblia não proíbe beber vinho, só proíbe embriagar-se. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
um pouquinho de álcool, a pessoa não pode dirigir. O sacerdote no Velho Testamento, no dia que ele fosse ministrar, trabalhar no templo, ele não podia beber vinho. Nós somos sacerdotes, nós estamos em ação, nós estamos atuando 24 horas no reino. Então, a bebida não tem lugar nas nossas vidas, não há necessidade. Então, nós vamos compreendendo o reino de Deus desta forma. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas alegria e paz e justiça. Alegria no Espírito Santo. Vamos ver a dinâmica do reino de Deus, como funciona. Em 1 Coríntios 4, 20 está escrito: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não são palavras. A pessoa pode falar muito bonito, dar uma lição de moral, mas o reino de Deus é poder. Poder que transforma, poder que muda as vidas, poder que transforma um pecador, um marginal, em uma pessoa totalmente diferente, em um santo, que transforma uma prostituta numa mulher santa. Porque a mudança interior, ela é de dentro para fora. O poder de Deus. Paulo diz, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder, é o dínamos de Deus para mudar as pessoas, para destruir aquela opressão maligna, aquele desejo pelo pecado. Nós vimos o Senhor transformando, libertando as pessoas do vício, da droga, do pecado, pela presença de Deus. A nova natureza que vem, esse é o poder. O poder do reino de Deus. Não palavras, mas o poder que opera. Quem não irá herdar o reino? Hoje nós vemos muitas pessoas querendo viver, querendo o reino de Deus e querendo o mundo. E então vão vivendo de uma forma totalmente errada. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Em 1 Coríntios 15, versículo 50 está escrito: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo está dizendo aqui que carne e sangue, que o que o homem faz na sua força e aquilo que é humano não vai herdar. Aquilo que é da natureza humana, do esforço humano, não vai herdar. Não é penitência, não é mutilação, não é o esforço humano que vai colocar-nos no reino, mas é pela fé em Jesus e pelo poder do Espírito Santo atuando em nós que nós podemos fazer parte do reino. Então, quem fica de fora? Em 1 Coríntios 6, 9 a 10 está escrito: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quem está falando isto é Deus, é a palavra dele. O Senhor diz: não erreis, não fique enganado. Eu posso beber e não tem problema nenhum. Eu posso adulterar, então hoje está muito comum as pessoas terem um amante, as pessoas terem um namorado e ficaram viúvos e não casam e têm uma vida irregular e moram, estão amigados, mora com o noivo, mora com... E não tem problema nenhum. Hoje existe, dentro da lei, não precisa ser casado, eu posso ter uma união estável e está tudo bem. Não diante de Deus. Não diante de Deus. Existe o que é certo, o que é errado. E o Senhor está dizendo: nem adúlteros, nem bêbados, nem efeminados, nem sodomitas, perversões sexuais, aquilo que foge do que Deus estabeleceu para um casal, aquilo que está fora do sexo natural, é pecado. Está fora do reino.
não está vivendo nas delícias do reino, mas está vivendo na culpa do pecado. É o que a palavra de Deus nos diz. E ele está dizendo mais aqui, nem ladrões. Às vezes a pessoa não está roubando apenas grandes quantias, mas às vezes traz da sua empresa coisas que não lhe pertencem, rouba o tempo, e pessoas que ficam aí alimentando uma enfermidade para não ir trabalhar, roubando do patrão o tempo de trabalho. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, falar mal do irmão, falar mal de um líder, falar mal uns dos outros, não herdarão o reino de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A pessoa não pode pensar que pode ficar com um pé no mundo e um pé na igreja, que pode ficar adulterando e que vai entrar no reino. Está escrito, não vão herdar. O Senhor diz, vai e não peques mais. Vai, agora a sua vida é outra. Vai, o caminho agora é estreito. Agora é um caminho onde Jesus vai à nossa frente e nós vamos olhando para Jesus. Glutonaria, o Senhor primeiro fala aqui de coisas que são pecados na área sexual, de impureza. Ele diz lá sobre adultério, prostituição, impureza, lascívia. Um modo de vestir, um modo de viver dentro da fornicação. Depois ele fala nos relacionamentos de feitiçaria e fala de relacionamentos, inimizade, dissensão, ira, porfia, briga. A pessoa que vive em briga, em confusão. Ele fala sobre inveja e estas coisas. E o pecado da gula. Gula. Esses dias uma irmã estava me dizendo, olha, as pessoas vão se familiarizando com a gula, mas está no pecado. E a gula é aquilo, a pessoa acaba de comer, quer comer mais, e o prazer de comer toma conta da sua vida. Estas pessoas não herdarão o reino. Porque isso é natureza carnal, mas o Senhor traz uma nova natureza e um novo chamado. Vamos ver o que a palavra diz em Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum devasso, nenhum impuro, nenhum avarento. O avarento é o egoísta, é aquele que não divide, é aquele que quer só para ele. Ele é idólatra, ele ama somente a si. É uma pessoa que se coloca no centro. E vamos ver que o reino de Deus tem a sua consumação no futuro. O reino de Deus está vindo aí. Mateus 25, 31, 32 diz, e quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Quando o Senhor vier, 2 Timóteo 2, de 11 e 12 diz, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Há um reino que nos aguarda, um reino que é já, agora. Nós podemos fazer parte dele, usufruindo de paz, de alegria e justiça. E um reino que nos aguarda com tantas coisas maravilhosas, onde reinaremos com Cristo. Vale a pena fazer parte do reino de Deus, vale a pena entrar pela porta estreita, vale a pena ter o nome escrito no livro da vida e ser súdito do Rei Jesus. Que você esteja comigo neste reino, usufruindo desta alegria e desta paz. Amém?